Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês nesse trabalho é um tipo de caso que aparece até com uma certa frequência aqui no laboratório, para a gente poder desenvolver uma prótese provisória em uma área como essa aqui dos dentes anteriores. E para o dentista usar isso como provisório, né, ou para ele poder capturar, nesse caso aqui, a dentista vai colocar um aparelho na paciente, vai colocar os brackets aqui no provisório, né, uma fixa provisória, e os provisórios vão ficar sustentados nos brackets. Por quê? Porque ela vai ainda fazer algumas cirurgias aqui nesse rebordo, vai fazer enxerto, tudo mais para ganhar um pouquinho mais. E por enquanto a paciente vai usar esse provisório colado no bracket, tá bom? Então a marcação que eu fiz desse caso foi uma marcação aqui, ó, de pôntico anatômico, certo? Do 12 ao 22, foram os 4 elementos aqui pônticos. Desenhei já aqui os meus 4 pônticos, já coloquei eles na posição que eu quero, tá em oclusão aqui, já está ajustado. E agora, ao invés de eu fresar esses pônticos aqui, mandar somente essa fixa para o meu dentista, para ele poder fazer a captura nos brackets, que ele vai ter uma certa dificuldade de encontrar o posicionamento tridimensional dessa fixa na boca do paciente, eu posso mandar alguns pontos de apoio para ele poder ajudar, né, para poder ajudar ele na fixação dessa peça, para ele ter a posição correta. Então, como que eu faço? Depois dos dentes desenhados, eu preciso de criar a base do meu enceramento. Aqui essa minha base ela já está até criada. Eu vou apagar ela, aqui ó, clicar no botão auxiliar, apagar partes construídas, e vou apagar, aqui ó, vou apagar essa minha base do enceramento para criar ela com vocês. Então aqui ó, só está finalizado os meus dentes e a base ainda não está criada. Então, eu vou clicar agora fora da tela e vou vir na opção de criar base do enceramento virtual. Eu preciso de criar essa base para conseguir criar os meus dois apoios. Vou colocar aqui ó, com uma vista oclusal, uma vista passiva, definir a inserção a partir do meu ponto de vista para ele atualizar e vou aplicar para ele poder criar essa minha base. Essa minha base ela vai ser um alívio para os meus apoios terem inserção. Eu vou usar como ponto de apoio os caninos e o primeiro premolar, para ele poder ter apoio nessa estrutura e fazer a captura nos brackets na hora de colocar essa prótese provisória na boca do paciente. Eu vou esperar aqui o software criar a minha base do meu enceramento, que vai ser o meu alívio. Dessa base eu não costumo alterar os parâmetros dela, tá? De folga, de suavização, eu deixo padrão, porque a gente vai criar esse apoio aqui somente na borda, na parte incisal, no terço incisal. Então não tem necessidade de você fazer a alteração desses parâmetros aqui nos parâmetros da base. Vocês podem ver que eu deixei aqui as anatomias distantes aqui do rebordo, né, para ele poder ter o espaço, para ele poder fazer o enxerto e ganhar um pouco mais, para ele ter liberdade para trabalhar aqui nesse tecido. E se eu deixasse ela muito próxima, poderia correr o risco às vezes de encostar na área que ele vai estar trabalhando, e isso pode atrapalhar um pouco. Então por isso que eu deixei aqui as minhas anatomias distantes do rebordo, e ele vai usar mesmo ela só fixando com o bracket aqui no aparelho, para o paciente ter uma estética favorável enquanto não finaliza nessa parte aqui de enxerto e a parte da prótese definitiva. Então aqui ele criou a minha base, que seria o meu alívio. Se eu cortar aqui ó, com a vista transversal, vocês vão ver que ele criou a espécie de um alívio, tá vendo? Em toda a superfície. Olha lá, eu vou dar OK. Agora eu vou criar esse meu apoio no meu canino e no meu premolar. Então eu vou clicar aqui ó, na minha base e o meu apoio vai ficar ligado no lateral. Então eu vou clicar aqui ó, sobre o lateral com o botão direito e vou vir na opção desenho da gengiva, para poder criar como se fosse uma gengiva aqui nesse meu lateral. Vocês estão vendo que aqui ó, ele está criando a base para 12 ao 22, não pode ser feito assim. Aqui eu quero criar duas bases, eu quero criar uma para o dente 22 e uma para o dente 12, então eu não posso criar os 4 elementos juntos. Então eu vou cancelar, vou selecionar o meu dente, então aqui ó, selecionei o meu lateral 22 e vou clicar novamente sobre ele e vou na opção de desenho da gengiva. Agora sim ele me deu aqui ó, base para o 22. Anteriormente estava do 12 ao 22, agora é somente do 22 porque eu fiz a seleção dele. Eu vou
traçar aqui a região onde eu quero fazer esse meu apoio. Lá, como eu disse para vocês, eu vou apoiar somente nesses dois dentes, que é para ele poder ter a posição na hora dele fazer a captura desse provisório na boca. Eu delimitei. Com 2 pontos ele fecha. Não tem necessidade de alterar a espessura também, tá? Porque pode ser com espessura aí de 1 milímetro, já vai ser o bastante para você fazer esse apoio. Esse provisório aqui no caso ele vai ser fresado. Então aqui, ó, criei a minha base da gengiva. É importante que ela fique em contato com o dente ao lado, no meu caso aqui é o dente 22. Criei essa base para o dente 22, vou dar OK. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, porém agora eu vou selecionar o dente 12. Então eu faço a seleção do dente 12, clicando com o botão esquerdo, e vou na opção desenho da gengiva. E vou fazer a mesma coisa, ó, base para o dente 12. Vou selecionar aqui o perímetro desse meu apoio. Ó. 2 cliques ele fecha. Isso que ajuda muito o dentista a ter a posição de captura desses provisórios em boca. Tem alguns casos que a gente faz esse apoio no palato, né? Se o paciente não tiver dente aqui ao lado para a gente poder apoiar, nós podemos usar o palato como apoio e fazer a criação dessa gengiva para ele ter como apoiar, fazer a captura e depois ele vem aqui e corta esse excesso. Vou dar OK. Então estão criadas aqui as duas bases que vão ser os apoios para essa fixa. Para dentista, no caso aqui foi a doutora Jéssica Santos, poder fazer a captura do provisório na boca do paciente. Então lá, estão criadas as gengivas, os conectores já estão colocados, já coloquei os conectores aqui nos 4 elementos também. Agora eu não preciso de colocar conector entre o dente e a minha gengiva. Agora eu vou criar o meu enceramento, vou clicar com o botão auxiliar fora da tela e vou na opção gerar enceramento virtual. Ele vai calcular o enceramento e ele vai fazer a união dessa minha gengiva, que na verdade é o meu apoio, no meu provisório, dos dois lados. Aqui nos conectores ele vai usar o conector como ponto de ligação mesmo dos ponticos. Aí o dentista vai conseguir fazer a captura desse provisório na boca do paciente com a referência dos apoios. Depois que ele fizer a captura, ele vem aqui com um disquinho e corta esses dois apoios, que são os excessos, mas ele já vai ter a posição tridimensional desse provisório. Então aqui ele está unificando as malhas, ele está unificando a malha das minhas anatomias, certo? Com os conectores, com as gengivas, que no meu caso aqui é o apoio. Ele está fazendo a unificação de todas essas malhas lá. Fez a unificação de todas elas, vou dar OK. Clicar com o botão auxiliar fora da peça, vou na escolha aqui de modelar, na opção modelar, e finalizo a minha modelagem. Agora é finalizar aqui a modelagem da parte estética, da parte funcional. Vou alisar aqui os meus conectores. Os apoios não tem necessidade, né, de fazer muita coisa neles. Aqui, interessante você avaliar por dentro se essa malha para ela não ficar igual ela está aqui, tocando ali no dente do paciente, porque senão vai atrapalhar na hora de fazer o assentamento dessa peça. Então não pode ter malha passando aqui para dentro, da malha do dente do paciente. Aqui também está passando e vou remover elas. Eu vou suavizar, porque esse aqui vai ser mesmo somente um ponto de apoio. Se eu deixo essa minha malha passando aqui para dentro, ela vai atrapalhar na hora de fazer o assentamento dessa fixa provisória. A parte aqui, cervical, eu vou preencher ela para que ela não fique côncava, né? Para que ela fique convexa. Então eu vou preencher ela e suavizar, para ela ficar mais ou menos com esse perfil, com esse desenho. Aqui no lateral também, para não ficar com aquele desenho côncavo, né? Vou preencher aqui também o meu dente 11. Preencho, depois eu venho e suavizo.
lateral também. Então é isso, a dica foi essa, né? De como você fazer um provisório que o dentista tenha o ponto de apoio para ele poder fazer a captura. Aqui no caso eu usei como ponto de apoio os dentes adjacentes, o 13, o 14, o 23 e o 24. Ele vai colar essa fixa provisória dos 4 elementos utilizando o bracket, até ele finalizar a parte das cirurgias que vão ser feitas nesse paciente. Depois que ele cola, ele vem aqui, corta com o disco e remove esses apoios e o provisório está na posição exata que foi feito, tá bom? Tem casos, como eu disse para vocês, que eu faço esse apoio aqui no palato, né? Vai depender do caso, tá bom? Então essa foi a dica que eu deixei para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, deixem o seu like e seu comentário, que isso me ajuda muito a produzir mais conteúdos para vocês, tá bom? Um forte abraço.